Tribuna no Ar. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Tribuna no Ar, o podcast que escuta, investiga e compartilha as vozes que movem Juiz de Fora. Bom, eu sou a Cris Rubner e hoje a gente abre espaço para um tema que ainda é cercado de muito silêncio, mas precisa ser ouvido com o coração aberto, que é a maternidade atípica. Como é ser mãe de uma criança com condições que desafiam o cotidiano e os estereótipos também? E neste episódio intitulado Mãe Além do Manual, a gente vai ouvir 3 mulheres que são fonte de força, sensibilidade e transformação. Vou apresentar essas 3 convidadas especiais que estiveram com a gente no podcast da semana passada e a gente vai continuar o bate-papo agora na parte 2. A Lívia Alonso, que é bibliotecária, mestre em ciência da informação, doutora em educação e pós-doutoranda em ciências da reabilitação e desempenho físico funcional. Ela é mãe da Fernanda com paralisia cerebral. Ela busca traduzir o conhecimento científico também para outras famílias com foco em inclusão e literatura infantil. Tem muita história bacana que a Fernanda vai contribuir com a gente aqui hoje. A Sheila Marques, que é presidente da Associação de Apoio às Pessoas com Transtorno Espectro Autista e também da Fundeb. Ela é graduanda em Pedagogia e mãe solo de 2 filhos autistas, que é a Giovana e o Gabriel, que ela compartilhou com a gente na semana passada. E ela também atua na defesa de políticas públicas e no apoio a famílias atípicas. Isso é muito importante. A Ana Kelly Dias também é mãe do Matheus e da Liz, com paralisia cerebral. A experiência tem a filha e a motivou a mudar de carreira, iniciar os estudos em fisioterapia, estudou muito, compartilhou com a gente a história dela aqui também. Ela é criadora da rede de apoio a mães atípicas aqui de Juiz de Fora, transformou a experiência de vida dela num propósito coletivo, que esse é o nosso objetivo também. Meninas, bem-vindas, muito obrigada por voltarem aqui com a gente para a gente continuar a parte 2 desse bate-papo tão importante. Sejam todas bem-vindas, viu? Obrigada. Bom, vou começar com a Lívia. A Lívia é mãe da Fernanda, de 7 anos. Isso. Semana passada a Lívia compartilhou com a gente um pouquinho da história, né, da Fernanda. E eu queria saber um pouquinho, só para relembrar os nossos ouvintes e internautas, como é que foi e como é que é a sua rotina hoje com a Fernanda. Então, a Fernanda, ela tá com 7 anos e quando ela nasceu, então, como eu falei, foi um parto tranquilo, rápido, de 39 semanas, mas ocasionou dela nascer sem chorar e aí foi identificado, foi para UTI, observação e foi identificado que ela teve lesão pela falta de oxigenação. E aí, dali em diante, então, nós buscamos essas informações para saber como lidar com as sequelas que teriam, mas até então não tínhamos certeza de qual sequela seria. E então, enquanto mãe, a partir dali eu comecei essa busca, né, por informação, por saber de tratamentos, e sempre auxiliado com profissionais. E aí, eu falo, o primeiro ano para mim, eu acho que foi um ano mais difícil, no sentido de a expectativa do que vai ser. Então, como não tinha muito paralisia, mas vamos lá, quais sequelas irão ficar? Porque como é muito novo, o que ela vai conseguir fazer? Então, esse primeiro ano, para mim, foi um ano, eu falo que foi um ano difícil no sentido da expectativa do que vai fazer. E aí, não sendo cumprido, você vai ficando frustrado. Aí você pensa, não, tá bom, mas isso. E no final das contas, considerando as sequelas da minha filha, se eu falar para você assim, a minha filha, ela não anda, ela não fala, ela não tem controle 100% da cabeça, você imagina uma criança que não tem a vivência que ela tem hoje. Eu acho que essas questões, assim, não a define. A Fernanda, ela tem todas essas dificuldades, mas com apoio, com suporte, com acessibilidade, ela é uma criança que gosta muito de brincar, ela gosta de movimento. Eu falo assim, apesar da paralisia cerebral, ela gosta do movimento. Então, uma criança que a gente participa de corridas com ela, ela já fez rapel, aventureira. Ela é uma criança aventureira. Já subimos o Pico da Bandeira. Então, assim, ela é uma criança e, assim, a nossa família gosta, não vamos negar isso, mas ela gosta, ela exige isso da gente. Ela quer ir pra fora, ela cobra. Eu brinco que às vezes no final de semana, quando a gente quer ficar em casa descansando, ela reclama, ela olha pra porta até a gente ir pra fora e descer com ela a rampa com a cadeira de rodas ou no parapódio. Então, ela demanda essa interação com outras crianças, ela sente falta quando ela, às vezes, férias, alguma coisa assim. Então, a minha rotina com ela hoje foi uma rotina também muito diferente no início
tempo que tinham muitas terapias, e eu acho importante realmente investir nesse período de terapias, que a gente fala que é o início, os primeiros anos é muito importante esse investimento, mas eles têm costume de falar que a janela fecha ali, né, a principal janela é nos 7 anos, mas eu acho que a gente não deve deixar de estimular as crianças nunca. É sempre estimulando, eles sempre precisam de estímulo. Mas eu tinha uma vida com muitas terapias, até que um momento eu fiquei muito cansada, desgastada por conta de... eu tenho meu marido, meu esposo, que me auxilia nesse processo todo, que cuida da Fernanda, mas acaba que a mãe sempre é a referência principal. Eu trabalho também e volto a reforçar também dentro das mães com deficiência, né, a questão do trabalho, que é uma situação muito difícil. Eu continuo trabalhando, graças ao meu emprego, eu ter o suporte de redução de carga horária, o que não seria possível se eu não tivesse essa redução. E você sentiu que isso foi fácil de ser implantado para você? A empresa, por exemplo, não precisa nem estar com a empresa, mas assim, abraçaram isso de uma maneira natural e de direito. Sim, mas por conta de lei. Não acho que empresas assim a lei no sentido... eu não trabalho numa empresa específica, mas no serviço público, e isso é instituído. Então, por isso, foi possível esse movimento. Então, a minha redução de carga horária faz toda a diferença para eu estar trabalhando, senão eu tenho clareza que isso não seria possível, e não vou negar que isso também me ajuda muito. Devido ao meu trabalho também, eu consigo ter uma vida enquanto mulher, enquanto profissional, não só enquanto mãe, que eu acho que isso também é muito importante. Então, eu tenho minha vida profissional, que acabou também, como você falou, minha apresentação misturou tudo com a vida da minha filha, mas é algo que me estimula muito, porque eu consigo trabalhar vinculando com as coisas, com literatura infanto-juvenil, com literatura para inclusão, consigo trabalhar com isso tudo, mas é um momento também meu enquanto profissional. Eu acho que é muito importante. Mas eu também tenho tempo para cuidar dela enquanto terapia. Então, hoje, depois também desse período que é muito conturbado. Turbulento, sim. É um período que a gente não está acostumada. Não tem, como diz, não tem manual de mãe. Então, nós também, muito menos o manual de uma mãe atípica. Porque mãe, às vezes, a gente vê uma outra ali. Mas mãe atípica, agora que elas estão aparecendo. E você tem que parar a sua vida mesmo. É muito raro a pessoa que não para a sua vida para começar a outra. Então, a Fernanda tem a paralisia. Cerebral. E a Liz também. A Fernanda tem 7 anos e a Liz tem 2 aninhos. Exato. Você tem uma caminhada em termos maior, porque a Fernanda é mais velha que a Liz nessa faixa etária. Como que é a sua rotina hoje com a Liz? É essa loucura aí. É essa busca por terapias. E assim, no primeiro momento foi neuroplasticidade. Preciso explorar isso, quero fazer terapia com ela 24 horas por dia, até chegou um momento que eu entendi que eu estava sobrecarregando total ela, sobrecarregando total a mim. E assim, respira, não pira, vamos fazer as coisas como tem que ser feitas, sabe? Sem essa loucura de... Porque senão a criança não vive, né? Sim. Então, mas hoje sim, a gente... A criança, para ela desenvolver, ela precisa do descanso, né? Ela precisa de gostar. A criança sem gostar, eu acho que as terapias sem gostar não adianta. Então ela tem que curtir, né? Você tem que achar uma linha ali que ela também diverte. Sim. E aí, nesse ponto que eu encontrei com a Fernanda dessa questão da diversão, é que ela gosta do movimento, ela gosta. Então a gente, por exemplo, hoje tem um projeto na UFJF do ADAPT, que é justamente de mobilidade, a filha dela tá participando dessa seleção, que é o projeto traz mobilidade para criança que não tem mobilidade através de um carrinho. Olha. Então, o intuito é relacionar, mas cada criança tem uma forma, então estuda-se isso, qual é a forma que ela vai trabalhar, para ela ter experiência de ter esse movimento do seu corpo, que faz toda a diferença para o desenvolvimento dela, dentro de um carrinho. Então, isso tudo, esses projetos, assim, a gente vai conhecendo e compreendendo, mas sempre buscando isso. É uma terapia brincando. Equilíbrio. E eu confesso que eu ainda tô nesse momento de turbilhão, né? Assim, a gente tá nesse momento de terapia, porque eu preciso aproveitar, sim, né? Ela tá com 2 anos, isso começa uma lentidão aí, essa neuroplasticidade, né? Ainda acontece, mas menos. Exato. Só que a gente tá
tá TO, é físio, é estímulo por isso que eu visual. perguntei, porque a diferença das duas. Sim, então aí eu grande. não consegui, né? Eu trabalhava com interiores, parei total, não consegui voltar, só fiquei estudando, né, sobre situações ligadas ao quadro dela, até que eu resolvi iniciar uma graduação na saúde para que esse estudo seja direcionado, né? Sim. E aí eu sei que ela vai ter uma dependência minha para o resto da vida, então que eu esteja preparada para isso, né? E aí se vai ter consultório, se eu vou atender pacientes, é algo a ser discutido lá na frente, mas realmente o foco é ela ter alguém que a gente possa sair e ficar um mês fora e ela vai ter apoio, sabe? Eu vou saber o que eu tô fazendo. E assim, o que a gente estava conversando nos bastidores, já eu chego na Sheila também para falar da associação, do apoio às mães, né? Porque vocês são a rede de apoio dos filhos de vocês e quem apoia vocês. Ser apenas a mãe, né? Tipo, sem preocupar se tá na postura certa, se já fez a sessão de hoje. Não, é um momento leve. Tipo, não, agora eu só quero ser a mãe da Fernanda e a mãe da Alice. Você consegue ter esse momento ainda? Olha, infelizmente são raros esses momentos, porque eu sempre tô corrigindo uma postura, pode dar uma escoliose, é uma postura do pé, que ela tem o pé, tende a ficar equino ali, então, pra mim a dificuldade é grande até quando ela eu tenho uma pessoa que me apoia, que é minha prima, minha família, até quando ela tá com ela, e se eu tô perto, eu vou lá para corrigir. Então, é algo que eu preciso ainda trabalhar, né? Hoje, quando eu preciso fazer alguma tarefa, né? Ou um trabalho, ou algo pessoal, um estudo, eu tenho que sair de perto, me isolar num canto, para que eu não fique fazendo essas correções. Sim. Então, eu preciso ter mais esses momentos e eu tô construindo isso. Eu entendi que também algo a ser construído, passo, né? E tá tudo bem, para né, chegar nesse momento. E é isso mesmo, porque por muito tempo eu também foi desse jeito, até, como eu comentei, chegar num cansaço extremo e não dar conta mais e ver isso, que era importante eu estar ali com a minha filha. Sim. Mas isso são fases. Eu acho que a gente tem que entender que cada momento tem uma fase. E nessa fase, agora, eu me vejo muito mais com a Fernanda. Eu até brinco às vezes, falando assim, ela tá na melhor fase da vida dela. Eu acho que não é muito ela, assim. Eu acho que eu estou conseguindo aproveitá-la muito mais. E aí a gente tem momentos de olhar para ela e dela conseguir até comunicar. Minha filha, ela é não verbal, mas a gente consegue comunicar, eu consigo compreendê-la, porque eu estou mais atenta a ela. A esses momentos, como eu falei, da gente estar aproveitando aos passeios. Ela gosta, eu acho que também não deve ser à toa que ela gosta de sair, porque a gente se entrega mais. Então, no momento que a gente está nesses passeios assim, e pessoas, que a gente está falando de rede de apoio, eu encontrei alguns grupos de corrida, que auxiliam as outras crianças a correrem também, porque nem sempre a gente está preparado, e aí tem outras pessoas que dão auxílio. Existe um grupo em São João, da ALA, que é muito bacana, que eles sobem trilhas, a gente fez o rapel, foi com eles, a partir deles, e eles são pessoas voluntárias que levam pessoas com deficiência para subir trilha, subir montanha e ter essa experiência. Então, isso eu acho que possibilitar isso para essas pessoas é fundamental, e eu vejo que minha filha gosta muito disso. Conviver isso com a gente, eu acho que é até isso. É esse momento que a gente não tá pensando em alguma dificuldade, alguma corrigir, apenas vivendo. Está vivendo. Fernanda é mais animada do que eu para subir trilha. Eu não faço trilha nem pensar. E olha, eu queria aproveitar e convidar. Não consigo, não, viu? Convidar a Natália Mâncio, que está aqui com a gente também, jornalista, nossa produtora aqui no Tribuna no Ar. Nath, seja bem-vinda a esse bate-papo, porque a gente estava conversando nos bastidores e eu sei que você tem muita coisa para bater papo também. Eu queria trazer até uma vivência que a gente está no momento. Eu tenho uma amiga que é mãe atípica, e aí eu até brinquei, assim, que eu queria colocar ela dentro de uma bolha, assim, numa redoma de vidro, para não deixar acontecer nada mais. E aí a filha dela tá com bronquiolite, foi internada. E eu falei, mas Cacilda, mas já teve lá, tá com a cocina. Você fica querendo cuidar daquela mãe. Porque a criança vai ter questões de criança, independente de qualquer que seja a condição. É autismo, ou é paralisia, ou quebrou o braço. Crianças quebram o braço. É isso. E aí a gente que é do lado de fora fica pensando assim, o que você faz? Você pega essa mãe no colo, traz ela. Então eu queria saber de vocês, assim, como que a gente cuida de vocês um pouco, né? Eu não sou mãe, por exemplo. Eu queria cuidar um pouco, sabe? Eu acho que a ideia desse podcast é trazer justamente
luz para Sim. questões que a gente não sabe falar. A gente não, às vezes, fica sem graça. Eu tô sendo muito brutalmente honesta, assim. Eu ficava tensa, falando, eu mando uma mensagem, porque ela ia no médico hoje. Será que tem mais alguma coisa? O diagnóstico, a gente vai atrás, vai no Google. Mas eu não sou mãe. Eu não sou a mãe dela. Mas eu posso ser uma rede de apoio, né? E eu quero ser uma rede de apoio funcional. Né? Até uma amiga minha falou outro dia assim, quer cuidar de uma mãe? Não pega o filho dela no sábado, pega na segunda-feira. Ela vai sair na segunda-feira, vai no banco. Vai pagar uma conta na lotérica, vai pro salão, sabe? Então faça coisas que você... Assim, eu queria muito ouvir de vocês, assim, a gente não quer ser piegas nem nada, mas a gente já quer cuidar de todas as mães. Vocês, então, Sim. eu quero assim... Carregar no colo. Vamos fazer grupo de WhatsApp. Vamos fazer um grupo, porque a gente não tem realmente a noção dos pormenores que vocês precisam passar no dia a dia. E isso, mães que só levantam dificuldade para levar o filho na escola. Eu queria só saber, assim, de vocês, assim, dá pra gente dar a mão, né, todo mundo junto? Claro. Olha, eu te falo que, assim, é dar apoio no sentido de, primeira coisa, é talvez uma aproximação com a criança, é não ter medo da criança, é não ter receio no toque. Criança é criança, criança gosta de carinho, e nós, mães com crianças comprometidas, já tem-se um receio, se eu posso, não posso, né, como eu pego. Só que quando tem amor, você... vai. Então você pode pegar, você pode sentir, você pode acariciar e você pode pegar no colo. Então esteja próximo, sabe? O estar próximo é muito importante para que a gente crie um elo de confiança suficiente para falar, nossa, eu preciso tomar um café sozinha lá na cafeteria. Aí tem alguém para falar, ô Maria, você fica aqui 5 minutos, meia hora, 1 hora para mim com ela. Entendeu? É um abraçar, assim, no sentido de aproximação mesmo. Preciso tomar banho. Hidratar o cabelo, que é um Preciso banho tomar- mais demorado. Exato. Então, assim, só que a mãe protege, talvez a gente tenha uma questão de proteção, mas não porque a gente quer proteger, eu quero que pegue mesmo. Eu quero que você vai dar uma volta com ela, que você pegue, vá pro shopping. Ah, como que eu vou fazer? Pega o carrinho, coloca no Uber, coloca no carro e vai levar do mesmo jeito que eu faço. Fernando só não pode Entendeu? chamar pra fazer trilha. Aí. Só que dá trabalho. Então, assim, infelizmente dá trabalho. E as pessoas também não têm tempo. E também não tem tanta predisposição, assim. Então, estar perto é algo bem importante que ajudaria muito, assim. Hoje, a gente tem uma rede de apoio, que é uma rede de apoio paga, né, graças a Deus, uma pessoa da minha extrema confiança, é minha irmã praticamente, né, mas que a gente tem uma troca, né, mas é complicado ainda pra gente envolver a família, porque realmente falta essa aproximação e talvez mesmo, deixa eu dar um banho, sabe, deixa eu tentar dar banho, é ser mais proativo. E esse dar um banho, assim, eu acho que assim, são coisas tão pequenas, te alivia no momento da sua coluna. Sabe? Porque a gente dá banho todos os dias, tá ali todos os dias. Então, deixa eu dar um banho no seu filho. Então, assim, te ajuda. Não é algo grandioso que eu falo assim, de sair, assim. Não precisa, porque às vezes a pessoa fica receio de estar sozinha com a criança, mas é algo que a mãe tá ali podendo fazer alguma outra coisa, enquanto você tá ali cuidando da criança, né? E além, eu acho que dessa situação, eu acho que é o ouvir também. E um ouvir sem julgar. Porque essas mães às vezes falam que estão cansadas, que tá ali com dificuldade, e você poder ouvir. E não vou negar, eu acho que a gente tem, às vezes a gente chora muitas pitangas mesmo, porque é uma questão também de uma questão da sociedade em si. A Fernanda, e eu falo na Fernanda no sentido que aí a gente passa mais questões da escola, sabe? E aí situações que você também deve passar, Sheila, na escola, às vezes, tem circunstâncias que a gente quer conversar. Eu tentei, fui em 3 ouvido. escolas esse ano, fui em 3 escolas tentar uma vaga para Liz, eu não consegui nenhuma escola que pudesse acolher. É assim que acontece. Então, assim, foi muito difícil. Aí, a escola principal, que estava a primeira ali, a gente conseguir, não colocou uma adolescente para cuidar de uma criança com paralisia cerebral com quadro de quadriplegia. Então, assim, o mais importante, que é quem vai ficar com o meu filho, deixou-se a desejar. E aí, assim, quero contratar... Tem que ser outra pessoa. Mas outra pessoa é X reais a mais. E essa questão do suporte, eu acho que vai, assim, vindo na questão da escola, eu atualmente moro em Juiz de Fora, mas não tenho família em Juiz de Fora. Eu, meu esposo e minha filha. A nossa família é de outra cidade. E aí, o que acontece?
a gente teve muito apoio, eu não vou negar, foi de uma escola, foi de uma creche. Ela, por muito tempo, foi o meu apoio. Mas eu passei por tudo isso que a Kelly falou. Por muitas negativas, por não ter assistência, até que a gente conseguiu encontrar uma que foi muito rede de apoio por uns 4 anos da Fernanda. E chegou o final, né, do processo de creche, eu tive que retirá-la da escola com dor. Assim, porque Quero lá saber o nome desse é lugar. um ambiente... Aí, ó, depois é um você já ambiente indica. muito inclusivo, mas no sentido de... eles estavam dispostos, aí eu acho que é isso também parte da inclusão, estar disposto a aprender, a conversar, perguntar, mãe, o que a gente pode fazer? Isso eu é acho que essa pergunta é a mais importante. O que a gente pode fazer para contribuir? Vou dizer que eles se adaptaram e retiraram todas as partes acessíveis. Não é isso. Mas eu acho que as questões de atitudes fizeram muito mais diferença do que muitas vezes a acessibilidade. Fernanda, ela teve uma noite de pijama na escola. Ela passou a Fernanda, a primeira vez que ela dormiu fora de casa, nem foi com os avós. Foi na escola. Olha foi só. na escola. Quando a pessoa ela realmente quer fazer a diferença na vida dessa criança, quando ela realmente quer, tá determinada e ela gosta do que faz, né? Tá vocacionada a isso, dela, né? que ela sabe que ali é o lugar dela, ela fala, aqui é o meu lugar, eu quero fazer isso, você vê o resultado. Quando você vê profissionais que estão engessados, não, eu tenho essa formação, vou fazer isso aqui, vou fazer só o café, só o arroz e feijão, tá tudo certo, já ganhei o meu dia aqui, tá tudo certo, eu não tenho nada a ver com isso depois do meu horário. Né? E isso acontece muito nas escolas. Né? É como se fosse uma obrigação, né, deles ficar. Não, é uma obrigação seguinte, tratar bem, tem que tratar bem todo mundo, seja em qualquer área que você tem de formação. É uma obrigação, isso tem que vir de berço, né? Agora, você aprender a evoluir, a se capacitar, é necessário, o mundo evoluiu. Sim. Né? Você vai ficar estagnado, né? O mundo evoluiu, então vamos aprender, né? Vamos fazer isso aqui, o que eu posso fazer? E perguntar sempre às mães, as mães sempre sabem, né? O ponto ali que você vai conseguir fazer com que a sua filha, de alguma forma, aprenda, que fique ali. Inclusão é isso, inclusão é incluir, não é inclusão de fora, só da boca para fora. E né? dá possibilidade. Eu acho que dá a inclusão tá assim, você dá a possibilidade. E aí eu falo, seja a escola, ou seja a pessoa, como você estava perguntando assim, o que a pessoa pode fazer? Acredite no potencial daquela criança. Dê a possibilidade dela executar. Por exemplo, dê a possibilidade dela brincar. Sim. Vamos brincar? E dê o tempo. Essas crianças, geralmente, existe um tempo diferente do nosso tempo. Então, dê o tempo. Começa a brincar ali com aquela criança, sabe? Dá o tempo dela se aproximar de você. Você entender aquela criança. Então, eu acredito que as pessoas podem, sim, aproximar, assim, delas, dando tempo e dando a possibilidade daquela criança participar exatamente, ter a ação de participar, que eu acho que nossas filhas, muitas vezes acontece isso, já chega, elas não são capazes. Não. Agora, a gente tem que dar a possibilidade para saber se é. Exatamente. Sim. A gente falou um pouquinho da Associação de Apoio a Pessoas com Transtorno Espectro Autista, que a Sheila está à frente desta associação. A gente falou muito sobre a vida infanto-juvenil das crianças. Eu queria até depois voltar na literatura infantil também, que eu acho super importante. Sobre o adulto com espectro autista, porque essa criança ela vai crescer, ela vai ficar na fase da pré-adolescência, que é o que o Gabriel tá. Como que é um pouquinho, fala um pouquinho pra gente como as pessoas podem ter acesso ao que a associação promove. Pois é, daqui a uns meses, né, a gente está nos preparando para isso, né, fazendo parcerias, nos preparando para poder abrir as portas e atender com uma equipe multidisciplinar. As pessoas vão ter acesso a terapias de verdade, né, para que esse adulto possa desenvolver, né? Não vai ser só paliativo. A gente quer que ele desenvolva em algum ponto. Ele tem um potencial, todos têm algum certo potencial. Então ele vai desenvolver, diminuir essas crises que lógico que os adultos, a maioria estão em crise, porque não tem terapias, né? Eu tenho recebido muitos e assim chega a ser assustador, né? E as mães sem suporte nenhum. Então o que acontece? As pessoas podem esperar que seu filho adulto vai estar no melhor lugar,
né? Vai ser uma referência para Juiz de Fora de atendimentos aos autistas de verdade. Não vai ser um paliativo. Eu não quero ter dentro da associação placebo, né? Uma atividade como se fosse placebo. Eu quero que desenvolva. Eu quero que a mãe seja acolhida de verdade, né? Para que ela possa descansar. E o filho, na verdade, os filhos são os reflexos dos pais em casa. Se a mãe está tensa e nervosa, o comportamento dele vai ser outro. Ele vai perceber isso na nossa expressão facial. Então, esse autista adulto, a gente está preparando para isso, para receber com muito carinho. Assim, vai ser o nosso pupilo, né? Vai ser em dias diferentes, lógico, das crianças e adolescentes, porque vamos pegar muitos graves, né? E não tem como ser no mesmo dia, na mesma hora que tem as crianças e os adultos, vão ser dias diferentes na clínica, lá na associação. Mas vai ter muita atividade bacana para eles, terapias efetivas, para trabalhar isso tudo, fono, equipe completa. Já tem Instagram? Já tem Instagram, @apteiajf. Apteia, Apteia. 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 Tá. JF. Sim. Então, as pessoas podem entrar no Apteia JF, ver como nossos trabalhos ali, no caso, a gente está começando a envolver as clínicas, unificar essas clínicas em prol ao bem comum, que é isso que a gente quer. A gente quer fazer essa parceria para o mesmo objetivo que todo mundo quer. Né? Política pública é isso. Porque aí você pode perceber que sempre nas eleições tem aquele negócio, vamos montar uma clínica. Vamos montar uma clínica. Tem até clínica montada, mas assim, a gente precisa de efetividade. E pensando no Brasil, que não tem terapias no Brasil para autistas, na verdade, a gente tem, né? Mas para o adulto não tem. Né? A gente precisa de entrar com umas intervenções com ele, que ele possa ser um adulto, um idoso, né? A mãe faleceu, ele consiga fazer a comida dele. Lá no bairro onde minha mãe mora, em Nova Era, a mãe desse adulto faleceu. Ele faleceu também. Ele não sabia fazer nada. Morreu. Entendeu? Não sabia fazer preparar essa autonomia. Não conseguiu preparar uma comidinha para ele, nada. Não conseguiu chamar um socorro, não sabia fazer isso. No ano passado, para você ter uma ideia, como é que é importante também ensinar também a pedir socorro. No ano passado, eu, como mãe atípica, eu caí dura dentro de casa. Na véspera do Dia dos Pais. De manhã, fui preparar o Nescau para minha filha. Vem cá, Gigi, vou fazer um Nescau quentinho para você. Eu desmaiei. Só estava eu e os meus 2 filhos. Nossa, e que quando situação. eu acordei, ele estava de olho em mim. Eu olhei assim, ele me falou o que eu argumentei assim, o Gabriel, eu desmaiei. Ele, sim, mamãe. A única coisa que eu pedi para ele, liga para sua avó. Ele ligou, eu fui carregada para a UPA, a Giovana saiu correndo, falou que eu tinha morrido. Né? Foi chorando que a mamãe tinha morrido, porque disse que eu caí com o olho aberto. Mas era estresse, porque depois do divórcio, são 6 anos sozinha, eu tive essa gama de terapias intensivas no início, né? Potente, aquela coisa enorme, cheia de terapia, ETO, iPhone, né? Que negócio todo. Depois do divórcio, com 6 anos, aí as coisas foram um pouquinho mais apertadas, que eu tive que me virar como homem, mulher, né? Pai, no caso ali, pai e mãe ao mesmo tempo. Mas voltando à pegada dos autistas adultos, as pessoas podem esperar o que todas as mães almejam, que é ver cuidado com seu filho de verdade, que tem alguém olhando para ele, porque não é só autista evolui, gente. O autista, ele nasce, ele cresce, ele vira um adolescente, ele vira um adulto, vai virar um idoso. Sim. Né? É um processo histórico Então, que a gente vive histórico, hoje, que essas, tanto criança autista, os adultos autistas ou as pessoas com deficiências ficavam enclausuradas. Né? Então, essas pessoas... Ou isoladas, elas eram escondidas, manicômios. Era descarte mesmo. Exato. Esses então, adultos agora são os primeiros adultos que Exatamente. estão sendo vistos. Nesse contexto histórico da geração, sendo vistos, né? porque a ciência evoluiu. Hoje tem maior conscientização. Né? A gente tem os movimentos, mais, a gente fala, a gente está aqui justamente para... O autismo cresceu. Aí a medicina evoluiu. Né? Essas uma pessoas, outra geração. Essas pessoas não estão mais jogadas dentro dos manicômios sendo eletrocutados, tomando injeções letais, e isso com crianças também.
Era considerado descartes humanos. Era ali, ninguém sabia. Sim, né? sim. Então, Então, aí assim, a gente traz a luz, fomenta a discussão, porque assim, elas vão crescer, vocês vão ser mães idosas. exatamente. Né? De crianças, não de crianças, de adultos Mães que... e pais, né? mães e pais que vão depender. A mãe fica, Aham. mas assim, a gente não fica pra semente. Né? Eu não quero entrar aqui nessa discussão, porque eu, né, não tô aqui pra tumultuar, mas eu acho que a gente já pode trazer mais Sim. uma discussão, uma camada a mais. E o futuro, né? Uma conscientização. Porque de eu Sim, ligo pra sim. minha mãe até hoje. Eu passo mal, eu ligo pra minha mãe. Igual a mãe me É o ligou, primeiro número que a gente liga. A mãe me ligou, né, do filho, que o filho bateu nela. Um rapaz de 25 anos bateu nela. Ou seja, não tem terapia. O que fazer com essa mãe? Como é que a gente acolhe essa mãe? Então, o que eu faço? A gente conversa. Algumas dicas a gente dá para ele não, quando ele está em crise, para você não ficar falando, porque os neurônios não se comunicam, eles estão inflamados. Então, quando essa pessoa está em crise, você não tem que ficar falando com ela. Ô, fulano, ô, ciclano, vem cá. Ô, toma isso aqui. Olha isso aqui que a mamãe está dando. Olha isso aqui, ô, professora. Não tem que não tem que fazer essa comunicação, porque tá ali, já explodiu. Depois, passou, ele parou com essa crise, aí você fez, fulano de tal, ô, sei lá, Roberto, o que você quer, meu filho? Aí você consegue. Uma comunicação funcional. Porque aí você não vai aumentar essa demanda de comportamento dele para a próxima arrebentar tudo. Sim. Então, o que as famílias podem esperar é tudo que nós almejamos. É acolhimento de verdade, acolhimento dos professores de verdade, que a gente ninguém vê, ninguém pensa nos professores, a gente está aquela mania só de brigar. Não é assim. Eu criei um novo caminho de inclusão. A gente tem que montar pontes, não destruir pontes. A gente tem que acolher esses professores. Somar, né? Somar. E assim, fazer uma unificação de ONGs, líderes comunitários, a gente se unir. Grupos de movimento. Aqui em Juiz de Fora está segregado. Aqui em Juiz de Fora os grupos de movimento não são unidos. E a gente tem o preconceito entre mães. Mães que não apoiam mães. Sabe? Aí a gente entra numa outra questão que é interessante pra gente finalizar, é a empatia. E aí a empatia do ser humano como um todo, né? E aí eu acho que isso começa desde dentro de casa, né? Que eu até citei que 70% dos pais abandonam os lares. Então, assim, sejam pais, né? O pai se separou, etc. Mas continua sendo pai. Tem que ter o Sejam quarto pais, na sejam sua casa pro seu filho. Sejam Não é? irmãos, Né? sejam pais, sejam amigos, né? Não... É isso. E assim, você tem que deixar, e a gente também tem, né? Apesar dessa situação toda caótica que pode ser a nossa vida, mas você tem que ter ao seu lado alguém que vai te somar. Se a pessoa não tá te somando, não tá te agregando, você não tem que estressar com mais aquilo, Sim, né? sim. Então hoje, por exemplo, né? Graças a Deus eu tenho um pai que se eu faltar hoje, ele vai cuidar da minha filha, porque eu sei que ele tem competência para isso, porque é a pessoa que dedica, a pessoa que estuda, é uma pessoa que, né, se a gente pode, eu estou aqui agora gravando, ele que tá com ela, né, a pessoa que fica já foi embora. Hoje eu não tenho mais esse suporte. Pois eu sou é. sozinha, mas sozinha Só que aí, mesmo, o que meus tem pais que são doentes. Pois é, o que os homens têm que Né? entender é que você se separou, mas você não deixa de ser pai, né? Então, por todas as dificuldades que tem, eu não sei cuidar, se vira. Porque do mesmo jeito que a gente estuda e corre atrás, você também tem total Exatamente. competência de Bem fazer. Existe manual lembrado. para ser pai, né? Não existe. Exatamente. Né? E aí vem... Deveria ser nato. Né? O Sim, amor de pai sim. deveria É. ser nato. Da Sim, mãe se espera isso, do Exato. pai não se espera. Não é? É, Exato. não é, E aí, é assim, diferente. como é que a gente vai ainda. cobrar de uma sociedade empatia se a gente não tem às vezes dentro de casa? Então, assim, a gente tem que virar a chave mesmo, assim, o mundo tá doente. E Então, não a gente existe tem que virar inclusão, essa chave mesmo. né, sem a empatia. Sim. Não existe. Anda É se colocar no lugar do coladinho, outro, no né? outro, É, Né? de hoje pra amanhã pode ser o seu filho que vai sofrer um acidente, vai sofrer um Ou alguém trauma grave próximo na da sua cabeça. família, Ou você né? mesmo. A ou gente você precisa de mesmo. união de todos. É, Pra gente e aí poder você vai ter movimentar. cuidador, aí você vai chegar no Isso. restaurante e alguém te olhar com uma cara estranha, Perfeito. porque você tá babando É. e ficar com nojo. Eu já escutei professoras mediadoras que têm nojo. Você não tem nojo daquela criança? A dificuldade Nossa, de se fosse o seu acessibilidade filho. não, Sim. igual física, que É. aí às vezes a pessoa justamente ficou com vergonha de ficar subindo, né? De alguém carregando pela escada, É. ou aquele elevador que você tem que ficar esperando um outro subir. E aí, igual você falou, quando é você, aí você pensa,
esse transtorno Meu que filho, gera. meu neto. Como é? Então Aí é a isso, pessoa gente, é entende. empatia, assim, Empatia. né? Empatia é a tudo. palavra-chave, gente. Bom, eu Empatia. queria muito agradecer Ana, Sheila, Lívia por abrirem os corações pra gente, por compartilharem a realidade, a história e o amor, acima de tudo, que vocês têm pela Liz, pela Fernanda, pela Giovana e pelo Gabriel. E que esse bate-papo sirva como uma provocação a reflexões que a gente deve mudar para melhor, inclusive de políticas públicas, e que a gente consiga despertar aí do outro lado sempre a empatia. Mães empáticas e atípicas. Obrigada, viu, meninas, pela presença. Obrigada. Nós agradecemos. Bom, e a gente fica por aqui até o nosso próximo podcast de sexta-feira. Obrigada. Tchau, tchau. Tribuna no Ar.